Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, muito prazer, meu nome é Hannah, eu faço faculdade de Direito na UF, Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, e eu tô no 7º período da faculdade. Todo semestre eu gravo um vídeo desde o meu primeiro período contando pra vocês como foi a experiência do período que passou, todas as matérias que eu tive, todos os projetos, as aulas, eu conto tudo. Então, pra quem tiver curiosidade, eu vou deixar a playlist aqui nos cards pra vocês. E se você gosta de vídeos de rotina, vlogs, vídeos sobre estudos, faculdade, enfim, se inscreve aqui embaixo no meu canal. É sobre a minha vida real, a minha vida, assim, a minha rotina real, rotina de estudante de direito, de faculdade, de trabalho, enfim. Então se inscreve aí embaixo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que vocês sabem que vai gostar. Comenta aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem ver, porque eu trago pra vocês. Qualquer vídeo que vocês quiserem, podem comentar aqui embaixo que eu vou estar trazendo. E eu vou fazer minha maquiagem pra ir pro estágio. E, gente, tá muito frio. Tipo assim, muito, muito frio. Eu acho que lá fora nem deve estar tão frio assim. Mas aqui dentro do meu apartamento não bate sol. Então tá muito, muito, muito frio. E essa roupa aqui que eu tô usando não é a roupa que eu vou pro meu trabalho, tá? É porque realmente tá muito frio e depois eu vou vestir a roupa que eu vou usar. E aí, enquanto eu me maquio com vocês, a gente vai conversando um pouquinho. Na Faculdade Federal, a gente monta a nossa própria grade. Então, a gente escolhe quais são as aulas que a gente vai ter, as matérias que a gente vai pegar, os professores, os horários. Nós escolhemos tudo, então não precisa trocar de turno ou precisa ficar sempre regradinho com as matérias que a disciplina oferece. Não, a gente pode escolher quais matérias a gente vai pegar e aí isso acaba adiantando ou atrasando a nossa graduação. Então, a gente pode escolher pegar outro professor. Enfim, a gente que monta toda a nossa grade. Eu tô até gravando um vídeo mostrando pra vocês a organização pro próximo semestre da faculdade. Então, tudo que eu tô fazendo pro período que vai começar agora, né? Porque eu tô nas férias, mas semana que vem, acho que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter começado as minhas aulas. Então, tô gravando um vídeo mostrando pra vocês tudo bonitinho, como que eu me organizo, como que é começar um novo período na faculdade. E aí, com isso, eu venho falar pra vocês que a minha grade, ela é meio bagunçada, porque eu sou uma aluna transferida. Eu entrei na Faculdade Federal, lá em Mato Grosso do Sul, e no primeiro ano, depois de terminar o primeiro ano, eu tive que me mudar aqui pra Niterói. Então, eu fiz 1 ano de faculdade lá e 3 anos de faculdade aqui, por enquanto. Na teoria, era pra me formar em 2026.2, mas eu não vou me formar por conta dessa transferência e tal. Mas isso aí a gente vai falando nos próximos períodos. E aí, com isso, vocês vão ver que vão ter algumas matérias que são de 5º período, outras matérias que são de 6º, tem matérias optativas, outras matérias que são de 3º período. Eu vou falar das disciplinas obrigatórias primeiro. Se eu não me engano, eu fiz 6, eu tô com o meu Classroom aberto, o Classroom é a plataforma que a gente usa, e aí eu vou vendo as matérias aqui pra poder ir explicando pra vocês como funcionou cada uma delas. Mas eu também fiz 5 matérias obrigatórias e 5 matérias optativas, eu acho que foi isso. A primeira disciplina obrigatória que eu peguei foi Direito Constitucional Positivo 2, que em outras faculdades pode ser Constitucional 3, pode ser Constitucional 2, porque tem teoria de Constitucional, depois Constitucional 1, Constitucional 2, enfim. Mas é a terceira disciplina que a gente tem, terceira e última disciplina que a gente tem de Direito Constitucional na faculdade. E eu fiz ela é uma matéria de 4º período, eu fiz ela porque eu reprovei no semestre passado. Eu fiz Constitucional Positivo 2 no semestre passado, e aí eu acabei reprovando, eu expliquei como, o que aconteceu no meu vídeo do semestre passado. Mas aí, esse semestre eu peguei de novo com outro professor, porque é impossível pegar com o mesmo professor que me reprovou. Não que ele tenha me reprovado, mas com o mesmo professor que eu reprovei, sabe? E aí eu fui e fiz Constitucional com um outro professor, que foi o mesmo professor que eu fiz Constitucional Positivo 1. E, gente, ele é extremamente bagunçado, tipo assim, ele é super desorganizado. A aula dele é muito ruinzinha. Não é aquele professor que você chega e recomenda pra alguém, sabe? Porque tem vários professores lá na faculdade, tem uma disciplina que tem até 3 professores diferentes pra você escolher qual professor você vai pegar. E esse definitivamente não é um professor que eu chego e falo, gente, façam disciplina com ele, porque é bom, é muito legal. Não, não é esse o caso. Só que, como eu tinha reprovado com um outro professor que tem, eu só podia pegar com ele, que é o professor que todo mundo que reprova no outro pega, porque a disciplina de Constitucional, ela é uma disciplina muito difícil. É uma disciplina que você realmente tem que prestar muita atenção e tal. E o outro professor, ele tem um índice de reprovação muito alto. E aí eu fiz com esse professor novo e passei, gente. Eu tive que passar, né? Se eu não passasse também, vocês nunca mais iam me ver na vida, porque reprovar uma vez acontece, agora 2 é burrice. E aí agora 2 é demais também, mas foi uma disciplina que, assim, foi muito difícil. Não difícil na questão de estudar, mas do professor mesmo, sabe? Ele chegava super atrasado, ele marcava a aula para um horário, chegava super atrasado. Então a gente não tinha esse controle de, a aula vai começar hora X e vai terminar a tal hora. Não tinha, porque era pra ser uma disciplina de 9 às 1, só que o professor chegava 10 horas, liberava 11h40, meio-dia. Então, assim, era uma coisa muito bagunçada mesmo, sabe? Foi um semestre
em que Constitucional foi muito bagunçado e a aula dele é muito chata, muito parada. Ele pegava, assim, ele realmente só abria a Constituição e seguia a ordem da Constituição. E isso era uma coisa boa pra hora de você estudar e tal. Só que durante a aula era muito denso, era uma coisa muito lenta, muito parada. Realmente não era legal, sabe? Não foi uma matéria muito boa de falar que chegar aqui pra vocês e falar, ai não, esse professor é muito melhor do que o outro que tem um alto índice de reprovação. Não, o professor que eu reprovei, ele realmente tem um alto índice de reprovação e tal. Só que ele explica o conteúdo. Então, tipo assim, ele dá uma aula boa, sabe? Ele dá uma aula boa. Mas, enfim, foi o que deu pra fazer esse semestre. Não foi um professor, como eu disse, que eu recomendo, uma matéria que eu fiquei, uau, foi super tranquila e tal. Não foi, mas foi uma matéria ok, sabe? Deu pra passar, né? Que era o que eu precisava e o que eu queria. E agora eu preciso estudar Constitucional por conta. Porque mesmo fazendo 2 vezes, eu ainda não me sinto pronta em Constitucional, sabe? Eu não me sinto, uou, é uma matéria que eu domino, não sinto isso. Infelizmente, mas tô aí, né, gente? Eu vou estudar por conta. Eu disse que ia falar pelo Classroom, mas nem é isso que eu tô fazendo. Eu tô falando pelo que eu lembro da ordem do horário. Então, Constitucional era a minha primeira aula de segunda-feira. Agora eu vou falar da minha segunda aula de segunda, que foi administrativo, direito administrativo 1, com um professor que, gente, se o de constitucional era bagunçado, esse de direito administrativo, ele é maluquinho, assim, de coisa de, tipo assim, a aula começava às 6, ele mandava um áudio 6h20 falando, olha, eu vou me atrasar, porque a ponte Rio-Niterói está muito congestionada. E aí ele chegava às 7 horas pra uma aula que ia acabar às 8. E ele nunca liberava 8 horas, ele sempre liberava, tipo, 7h40, 7h30, sabe? E muitas das vezes ele cancelava a aula também, muito em cima da hora. Mas, assim, ele também era um professor muito denso, tipo assim, era muito chato. Sendo sincera com vocês, era muito, muito chato. A aula dele é muito cansativa, porque ele fala, assim, com uma paz, uma lentidão. E, assim, não dá pra mim, sabe? Gente, eu acho que eu vou virar vocês pra cá, porque a iluminação fica bem melhor, né? Assim, eu acho que fica melhor. Enfim, ele falava com muita calma e era muito chato, muito maçante, muito monótono. Só que tem um caderno dele que roda, assim, pela faculdade. Então, com o caderno dele, você consegue ir acompanhando as aulas. Aí fica muito mais fácil, fica muito mais prático pra você aprender, pra você entender todo o conteúdo, sabe? Do que ficar só ali ouvindo ele falar. Porque eu, sinceramente, não tinha muita dessa paciência de ouvir o professor na sala, porque era realmente muito chato, gente. Vocês não têm ideia. Quando eu falo, tipo, era muito chato, é porque era muito chato. Tipo, muito chato. Sobre a prova de administrativo, como eu falei, a gente conseguia acompanhar pelo caderno tudo, mas ele era um professor tão relaxado que ele repetia a prova. Então você não precisava nem disso, tipo, eu vou acompanhar pelo caderno pra ajudar e tal. Mandaram uma prova antiga no grupo da faculdade e era isso. Era tipo, mesma prova, ele não mudou nem a ordem das questões, não fez nada, só que aí na P1 deu um problema, porque não foi ele que aplicou a nossa prova, foi uma outra pessoa, uma outra professora que ele tava viajando, e aí ela imprimiu a prova errada, era pra ter sido uma prova com 12 questões, ela imprimiu a prova com 5, e aí ele queria fazer outra prova com a gente e tal, só que a turma conversou com ele e pediu pra ele dobrar a nota da P1. Tipo, quem tirou 10, tirou 10, quem tirou 8, tirou 8 e tal, sabe? Quem acertou 2 questões ficou com 8 e tal. E aí ele acabou fazendo isso porque facilitou pra ele, que era uma matéria, uma coisa a menos pra ele corrigir, e ajudou a gente pra gente não precisar fazer mais uma prova, sabe? Então eu achei ele muito compreensivo, muito tranquilo. Eu vou fazer outra disciplina com ele. Dessa vez eu não sei se tem caderno rodando por aí, eu espero de coração que sim, porque se não tiver eu tô perdidinha, né? Porque a aula dele é muito densa, como eu falei, mas deu tudo certo no final. E peguei ele de novo esse semestre, que eu já montei minha grade. Aí eu peguei ele de novo esse semestre. E, enfim, administrativo também é uma matéria que é muito importante. A gente vai pra matéria de terça-feira, que era uma matéria de reais, direitos reais. E essa matéria, gente, ela era de manhã. Cara, todos os meus professores, eles têm algum probleminha com o horário, eu tô percebendo isso. Mas a matéria começava 9 até 11. O professor perguntou no primeiro dia de aula, ele falou assim, vocês querem que comece 9 e aí eu libero um pouquinho mais cedo? Ou vocês preferem que comece um pouquinho mais tarde e eu libero às 11? A turma inteira escolheu pra começar às 9, porque todo mundo faz estágio, que não sei o quê. Ele nunca chegou 9 horas na sala, tipo, nunca chegou 9 horas na aula. E ele mora do lado da faculdade, ele ainda falou isso. Se marcar 9 horas, vai começar às 9, porque eu moro aqui do lado, então não tem por que eu chegar atrasada. Mas ele sempre chegava atrasado e ele também sempre liberava antes de 11 horas. Só que esse professor já é um pouco diferente, a aula dele era bem boa, ele falava muito, 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 tipo, muito mesmo. E, cara,
A aula dele, ele falava muito sobre a vida dele, só que, enquanto ele falava sobre a vida dele, que era o que ele tava falando do conteúdo, sabe? Tipo assim, ele usava os exemplos da vida dele pra falar sobre a matéria, e isso me ajudou demais. Tipo, muito mesmo. Ele falava sobre como foi reformar o apartamento dele, sobre briga de condomínio. Então, tipo assim, era muito bom, gente, muito bom, uma disciplina muito boa. Eu queria até pegar outra matéria com ele não dá reais 2, mas ele dá só sessões, eu acho. E aí eu vou tentar puxar com ele no próximo período, porque eu realmente achei uma disciplina muito boa. E assim, a prova dele era tudo que ele falava em sala, mas ele só aplica uma prova no período. Então, tipo assim, ele faz a P1 e ele dobra a nota da P1. Se você tirou 6, você passou, porque a média é 6. Mas aí, se você tirou 5, ele deixa você fazer a P2. Só que aí a P1 é toda objetiva, toda de marca X, né? E aí a P2 vai ser inteira discursiva. E aí, assim, é bom você estudar pra P1, porque senão, gente, fazer uma P2 toda discursiva, tipo, só você na sala de aula, porque são pouquíssimas as pessoas que precisam da P2, sabe? Eu acho que são pouquíssimas mesmo. Então, eu realmente acho válido você estudar para P1. E eu achei muito bom esse método dele, porque na P1 ele cobra o conteúdo do semestre todo. E aí é tipo assim, ele dá a prova essa semana. Semana que vem já é P2. Como foi o conteúdo inteiro, se você tirou menos de 6, eu acho muito difícil você conseguir tirar. Tipo assim, você tirou 5, eu acho meio difícil você conseguir tirar um 7, já que é todo o conteúdo de novo na P2. Sabe? Mas ainda assim, eu acho muito bom, eu acho muito válido esse método dele. E assim, facilita pra gente, né? Que a gente só faz uma prova, facilita pra ele, que é uma coisa menos pra corrigir, trabalho a menos. E aí eu gostei muito da disciplina, esse eu recomendo, de verdade, é um professor que eu recomendo, porque é tranquilo, a prova dele é fácil, porque é o que ele dá em sala, como eu disse, e é uma prova toda objetiva, então assim, é muito suave de fazer, mas também tem que estar ali focado, né? Tipo, você tem que prestar atenção e tem que ler, porque reais tem muita matéria. Aí na sexta-feira à noite eu tinha Direito Internacional Privado, que aqui eu não vou nem mentir pra vocês. Eu fui em 2 aulas, e a primeira do semestre e uma outra que eu assisti, tipo, meia hora de aula só. E não foi mais porque o professor não cobrava presença, e é uma disciplina que eu puxei de nono período, só porque falaram que ele repetia a prova. E, spoiler, ele não repetiu a P1, então eu tirei 5 na P1, porque ele não repetiu a prova, ele decidiu que no meu período ele ia mudar isso. E aí ele realmente mudou, mas também foi tranquilo de fazer, eu consegui tirar 10 na P2 e o 5 na P1 não me prejudicou em nada. Mas assim, gente, foi meio maluco, sabe? Não recomendo vocês não irem pra nenhuma aula de nenhum professor e tal. Tem disciplinas assim que eu confesso pra vocês que é optativa, que eu pego só por isso. Tipo assim, gente, disciplina optativa eu não vou pra faculdade. E aí, tudo bem, sabe? Mas matéria obrigatória eu realmente indico e recomendo vocês a irem a fazer de verdade, sabe? Porque no final faz muita diferença. Querendo ou não, uma matéria, ela sempre complementa a outra, né? Então, se vocês não estudam nada dessa disciplina, então fica meio difícil quando você precisa do conteúdo dela para outra disciplina, sabe? Faz total diferença. Agora a gente entra no meu ponto fraco do período, que é a minha última matéria obrigatória, que é processo de conhecimento, uma matéria que eu reprovei de novo, gente, juro. Eu fiquei muito arrasada, muito, muito triste. Não reprovei pela segunda vez, mas assim, é outra disciplina que eu reprovei, sabe? E eu fiquei muito arrasada, porque essa disciplina eu ia toda a aula, eu fazia muitas anotações, eu estudei muito para a primeira prova, só que é uma matéria que tem muito conteúdo e eu não posso fazer nada. Realmente, tem muito conteúdo, muita matéria. E é isso, sabe? É uma disciplina que ela é muito puxada, que é a disciplina de processo civil, né? Então, assim, tem muita coisa. E a professora que eu peguei, ela é muito rígida. Então, tipo assim, ela pesa realmente a mão na correção, sabe? Na primeira prova eu tirei uma nota baixa, mas assim, eu errei de fato uma questão. As outras notas, os outros pontos que ela tirou foi porque eu não coloquei algum artigo, eu não justifiquei muito bem e tal. Então, assim, ela realmente pesa muito a mão na correção. E aí fica muito mais difícil de fazer, sabe? A disciplina que já é uma disciplina difícil. E aí, nesse período que vai começar, eu vou pegar com outro professor. Mas aí também eu vou me matar de estudar. Porque o outro professor, ele também é complicadinho. Não é tipo constitucional, que tem um professor difícil e um professor que é muito fácil. Não, nesse caso aqui, os 2 professores são professores difíceis. Mas aí também eu vou realmente me matar de estudar. Vocês vão ver, gente, esse semestre eu tô me organizando, tipo assim, eu organizei a minha grade de uma forma que eu consigo estudar de verdade. Porque eu tô pegando muitas disciplinas, mas eu tô pegando muitas disciplinas que, tipo assim, com horários espaçados, então eu realmente consigo dar essa coisa, sabe? Porque no semestre passado era tipo assim, segunda, terça, quarta aula de manhã e de noite, quinta-feira aula à noite, e sexta-feira não tinha aula.
E assim, era muita aula, muita matéria, uma atrás da outra, então as minhas provas eram muito coladas, coisas pra estudar, trabalhos e tal, era tudo muito colado. Aí agora já vai ser uma coisa mais diferente. Por último, eu falei que essa era a minha última disciplina obrigatória, mas eu tenho mais uma, que foi Direitos Humanos, que eu não tenho nada pra falar de Direitos Humanos, porque, gente, eu não tive aula nenhuma de Direitos Humanos, o meu professor. Toda semana ele dava uma desculpa pra não ter aula. A aula ia ser EAD, ele chegava e falava, ai, tô sem internet. Gente, está chovendo, não posso dar aula. Cortei o meu dedo. Ele chegou no grupo da turma, ele mostrou foto do dedo dele cortado. Então, tipo assim, eu realmente não tive aula de direitos humanos, sabe? Que é uma disciplina importante. E eu não tive aula, então eu não tenho nem o que falar sobre a avaliação. Foi um trabalho que eu fiz em grupo e eu, na verdade, não fiz porque uma amiga minha, ela já tinha um trabalho pronto que se encaixava na disciplina. Aí ela só falou, gente, eu posso enviar esse? Eu não tenho o que falar mesmo de direitos humanos pra vocês, porque, infelizmente, é uma disciplina que eu não tive aula nenhuma na faculdade. Agora a gente entra nas disciplinas optativas, que vocês podem não acreditar, mas me causaram um certo estresse também, tá, gente? Disciplinas optativas, eu comecei com Libras 1, que era uma matéria que eu realmente queria aprender. Eu até gravei um vlog pra vocês, tem algum vlog aí do último período, eu falando em Libras com vocês, eu mostrando na sala de aula, o dia da prova, tudo, porque realmente foi uma matéria que eu me dediquei e que eu queria aprender, e foi muito legal. Ela era uma matéria que não era no meu campus, ela ficava no Gragoatá, que é um prédio, assim, porque pra quem não conhece a UF tem vários polos, várias sedes, assim, espalhadas por Niterói, e aí tem o Gragoatá, que fica um pouquinho longe, foi tipo 10 minutos da minha faculdade. O prédio do direito, ele é um prédio separado, tem só ele, e aí ele é um prédio separado. Então eu ficava no Gragoatá pra fazer aula de Libras, quando eu terminava a aula de Libras eu ia correndo pro prédio do direito que eu tinha aula em seguida. A aula de Libras era de 6 às 8 e eu tinha aula às 8 horas em ponto na faculdade de Direito. Então assim, eu ia voada, mas foi uma disciplina muito legal, realmente muito legal. A professora, ela era um pouco exigente, então você realmente tinha que se dedicar, sabe? Mas foi muito bom, eu sinto que eu aprendi muitas coisas e tá tudo fresco na minha memória, porque eu acho que se ela não fosse exigente da forma como ela é, eu teria deixado passar muita coisa. Eu teria só, tipo, ido pras aulas, porque era uma optativa e tal, mas não, ela fazia trabalhinho em sala, a gente teve que apresentar seminários. Ela fazia trabalho em grupo pra gente inventar uma história, contar aquela história em Libras. Teve 2 provas, na verdade tiveram 3 provas. A última prova foi toda em Libras. As 2 primeiras foram escrita mesmo, mas a última prova foi toda em Libras. Então ela fazia perguntas, a gente tinha que responder e tal. E foi uma disciplina muito boa, tipo, muito, muito boa, que eu fiquei muito feliz de ter feito. E eu pensei em trancar mais uma vez, porque era uma disciplina puxada mesmo, e porque ficava longe do meu campus. Mas eu realmente acho que valeu muito a pena. E eu faria de novo, tem Libras 2, mas eu nem cheguei a ver o horário, não é uma disciplina optativa. Libras, ela conta como uma disciplina eletiva, que você tem que ir atrás do curso que disponibiliza e tal. Então, eu não fui atrás, até porque já tô com uma grade montada. Mas quem sabe no final da faculdade, quando eu tiver com menos disciplinas pra fazer, aí eu vou lá e faço Libras 2, porque eu realmente gostei muito e eu acho que tem muita importância, sabe? Agora eu sinto que eu sei pelo menos me comunicar com um deficiente auditivo, se ele aparecer, uma pessoa surda ou uma pessoa deficiente auditiva, se encontrar, tiver algum certo contato com essa pessoa, eu sei me comunicar, eu sei me virar, e isso me deixa muito feliz. Aí eu tenho Direito e Saúde, foi uma disciplina que eu peguei no semestre, no ano passado, no final do ano passado, e eu tranquei porque o professor, ele coloca muito medo na gente sobre como vai ser a disciplina. Ele fala que vai passar vários trabalhos, que ele é muito rígido na correção, que é muito difícil de fazer, que é muito difícil de passar, porque ele checa tudo, que não sei o quê, mas não é tudo isso não, gente. É uma disciplina que ela é muito chatinha, porque por ser optativa, ela tem muito trabalho, sabe? Tipo assim, pra uma matéria que é optativa, ela tem muito trabalho pra fazer, e aí tem gente que realmente não tem paciência. Só que assim, é uma aula que ela é semipresencial. A gente só tem 4 encontros ao longo do semestre. 2 deles são encontros virtuais e 2 são encontros presenciais. Mas aí isso assim pra mim já vale muito a pena, porque você não precisa ir pra faculdade pra ter essa disciplina, sabe? São só 2 vezes no semestre que você vai presencialmente. E aí, durante a semana, a gente tem que fazer uma resenha, começa aí a dificuldade. A gente tem que fazer uma resenha. E aí, como eu falei, a gente usa o Classroom, a plataforma do Classroom. Aí a professora abre ali o tema, o módulo, tipo, módulo 4, o tema vai ser X. Aí ele coloca todos os textos daquele módulo, a gente entrega a nossa resenha, tem que fazer um comentário, além da resenha, faz um comentário sobre o que a gente achou do módulo, e a gente precisa responder o comentário de outros 2 colegas dentro desse módulo. Então são 4 atividades por semana.
quando a gente não tinha que fazer resenha, esses 3 comentários e um comentário final sobre todos os textos gerais. E daí se tornava 5 atividades por semana. Então, assim, realmente é muito puxada para uma disciplina optativa. Acaba que não vale tanto a pena se você for analisar assim, porque disciplinas optativas são disciplinas obrigatórias, mas que a gente pode escolher o que a gente quer fazer, né? E aí você pega as disciplinas, assim, pra se livrar mesmo, porque são muitas aqui na UF, a gente precisa fazer 15 disciplinas, no direito pelo menos são 15, então acaba que fica muito puxado, sabe? Quando você já tem outras 12 matérias obrigatórias pra puxar no período, não dá pra você fazer tudo isso. Mas assim, no geral, eu gostei bastante. Eu ia até pegar outra disciplina com esse professor. Só que uma amiga ficou colocando na minha cabeça, tipo, não pega, não pega, não pega. E aí eu não peguei. E que bom que eu não peguei, porque eu acabei pegando outras também, que eu acredito que vão ser tão boas quanto, né, de questão de ser EAD e tal, facilitar minha vida. Eu acho que vão ser muito boas. Mas direito de saúde é uma disciplina muito legal. A gente tem contato com pessoas do curso de saúde, cursos de saúde, né? Então, ele dividiu o grupo, não é você que escolhe, ele que divide um grupo, porque quando tem encontros, tanto no presencial quanto no online, vocês têm que se juntar pra fazer, tipo, um seminário, mas não é um seminário, ele só quer que você faça, cada grupo faça um comentário pra mostrar que leu, sabe? Que tem noção do que ele tá abordando na disciplina, que é muito suave também, ele põe muito medo, mas é bem tranquilo. E aí, com isso, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outro curso, porque no meu grupo eu era a única que era do direito, então tinha gente da enfermagem, tinha gente de ciências sociais, e tinha uma menina de um outro curso que eu não lembro, não vou lembrar qual era o curso dela, mas assim, era um outro curso que também não era direito. E foi muito legal, sério, tipo assim, conhecer eles, fazer o grupo com eles, tá? Foi bem tranquilo. E aí, com esse mesmo professor, vocês vão ver que assim, vocês vão pensar, putz, você se odeia. Porque como eram 4 trabalhos por semana, eu tinha 8 por semana, porque eu fiz outra disciplina com o mesmo professor. E aí eu peguei Introdução à Justiça Administrativa, era na mesma pegada, então nem vou ficar explicando muito. Mas nesse caso, tinham mais estudantes do direito mesmo. Tinha um ou outro que era de Ciências Sociais, Segurança Pública. Ah, eu falei Ciências Sociais no Direito de Saúde, mas era Segurança Pública. Então, assim, tinham outras pessoas, mas no meu grupo, por exemplo, eu só quero com o pessoal do Direito, porque eu acho que eram 2 ou 3 só que eram de outro curso. E essa já foi uma matéria um pouco mais chatinha, sabe? Não me chamava tanta atenção, assim, fazer os trabalhos, ler os textos e tal. Mas dava pra fazer. Então, se você for do Direito, eu acho difícil, mas se você for do Direito UF e estiver assistindo esse vídeo, é uma matéria interessante, sabe? Você pegar disciplinas com esse professor é interessante porque te dá essa facilidade de fazer tudo na sua casa, você consegue fazer todos os trabalhos, mesmo sendo 4 por semana, você consegue fazer tudo no mesmo dia. E eu, particularmente, acho que só de estar em casa já é muito melhor, já facilita muito a vida. Então eu acho que vale a pena e eu não peguei, porque eu acabei pegando outras disciplinas no horário da outra matéria que tinha dele e tal, minha amiga ficou falando pra eu pegar, e eu acabei pegando com ela. Mas senão eu pegaria de novo. E a última disciplina também é uma disciplina optativa, que é temas de ciências judiciárias. Eu acho que era esse o nome, porque no Classroom aparece temas quarta-feira, porque a disciplina era na quarta-feira. Mas era temas de ciências judiciárias 4. E era uma matéria que era EAD também, só que ela era, tipo assim, 100% EAD. Toda semana a professora passava textos e vídeos, mas não tinha nenhuma atividade. Então, confesso que eu não li, eu não assisti nada, porque não tinha necessidade. Aí, no final do período, ela passou 2 trabalhos pra gente fazer. Pegava um trabalho, era tipo um trabalho antropológico, sabe? Que você precisava sair pra conhecer algum lugar, pra visitar alguma coisa, e você tinha que falar sobre a sua visão de tudo. Como foi chegar lá, como eram as pessoas, como era o ambiente, a experiência que você teve, tudo, tudo, tudo. Só que eu não fiz esse trabalho, eu peguei um trabalho de uma outra disciplina, porque a gente tem 2 disciplinas obrigatórias na faculdade que passam esse mesmo estilo de trabalho, e essa mesma professora tem uma disciplina optativa que tem o mesmo tipo, e eu já fiz essas 3 disciplinas. Então eu reaproveitei o trabalho, enviei, e aí o outro trabalho é com base em um texto que ela passa, que a gente pode escolher qualquer texto que a gente quiser, e aí eu escolhi um ali, que eu vi que era curtinho e tal, fiz, e foi muito bom. Realmente foi muito tranquilo, porque, gente, é o que eu falei, matérias optativas é pra cortar hora, entendeu? Acho muito, tipo assim, eu particularmente não tenho tanta essa paciência de escolher disciplinas optativas que vão me fazer pensar muito, que vão me fazer, sabe, me fazer ficar horas acordadas, porque eu já tenho disciplinas obrigatórias que cumprem esse papel. Então, disciplinas optativas pra mim é realmente por obrigação, eu faço o que dá. Uma outra são disciplinas muito legais, tipo Justiça e Memória, que eu já comentei com vocês em outros vídeos, que era uma disciplina que a gente saía no centro do Rio, era muito legal mesmo. Tem outra que é Psicologia do Direito, foi uma disciplina muito boa também. Então, assim, tem disciplinas e disciplinas Libras, que é o que eu falei, que eu realmente quis aprender, que foi muito interessante, muito importante pra mim. Mas tem outras que eu realmente só pego pela facilidade, por ser uma disciplina EAD, por ser só um trabalhinho no final do período, por ser um seminário, enfim. Porque a gente já tem muita coisa, tem o estágio, tem as matérias obrigatórias, tem trabalhos, tem provas, tem muita coisa, sabe? Inclusive, falando de estágio, eu troquei de estágio nos últimos vídeos. Eu fazia estágio em um escritório, e dessa vez eu estou fazendo estágio em
em órgão público, aqui em Niterói mesmo, que facilita muito a minha vida, porque no escritório eram 6 horas de trabalho e no órgão público são 5. E lá também, por ser órgão público, tem uma flexibilidade muito grande. Então, em dias que eu tinha prova, por exemplo, eu saio mais cedo, ou então eu consigo trocar o meu horário. Lá no escritório era muito fixo, era tipo, você entra meio-dia e sai às 6. E aí tinha um dia na semana que eu saía mais cedo por conta da minha aula mesmo na faculdade, que eu chegava muito mais cedo, saía muito mais cedo. Mas lá no órgão público, eu quero dizer, tipo assim, eu vou ter uma palestra na faculdade, por exemplo. Vou ter uma palestra na faculdade que começa às 4, meu horário é de 1 às 6, começa às 4. Eu consigo conversar e falar, tipo assim, olha, na quarta-feira, por exemplo, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair 3h30 e tal, então eu pago as horas antes, ou eu venho muito mais cedo e tal. É uma coisa que é uma flexibilidade muito maior, sabe? Pra quem já estagiou em órgão público sabe que acaba ficando muito mais fácil. Quando eu saí do escritório, eu tinha a opção de ir pra um outro escritório, que é o escritório que a minha irmã trabalha, que pra quem não sabe, minha irmã ela também é formada em Direito, ela é advogada. E aí ela trabalha em um escritório como advogada mesmo, não estagiária, que abriu vaga pra estágio. E ela me chamou e tal, e eu tinha essa oportunidade, só que ficava no Rio. Então eu tinha o tempo de deslocamento e também acabava que eu trabalharia 7 horas. A carga horária era de 6 horas, mais 1 hora de almoço e tal, então ficariam 7 horas, mais o tempo de deslocamento do estágio até a minha faculdade, porque o escritório ele fica no Rio, como eu falei, e o meu fica aqui em Niterói, eu vou andando pra faculdade, então acaba que é muito mais rápido, muito mais prático, sabe? Enfim, eu pensei muito no que é melhor pra mim, eu pretendo estagiar em escritório de novo, mas no último período não, no último ano da minha faculdade, então no meio do ano que vem, mais ou menos eu penso em ir pra escritório, porque eu sinto que eu preciso disso, eu quero advogar no começo, escritório, estágio em escritório é o que vai me ensinar isso, sabe? Porque em órgão público, querendo ou não, você fica muito solto e você não tem aquele contato direto com a parte da advocacia e tal, não tem contato nenhum, na verdade, né? Mas enfim, é isso, gente. Esse foi o vídeo, essas foram as novidades do período, e foi assim que foi o meu último período da faculdade. Fui para os jogos jurídicos, mas isso vocês já sabem, sempre falo sobre. A gente foi para os jogos jurídicos, participou de campeonato, que eu jogo vôlei. Eu saí do centro acadêmico da faculdade, saí no finalzinho ali do período, no penúltimo mês, assim, acho que em junho, mais ou menos. E saí do centro acadêmico, mas eu ainda tô na atlética, eu ainda tô no vôlei, eu ainda tô no basquete. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!